Foi aqui que pediram uma redação sobre o tema capacitismo? Pois é, gente, o tema entrou em voga aí desde que o Vinícius está lá no BBB, teve a prova não adaptada e ficou super em evidência, né? Lá em 2022, em 2023, tinha gente que já falava que capacitismo poderia sim ser um tema para aparecer na redação do Enem. A gente não deu essa sorte, não apareceu ainda, mas eu vou deixar aqui para vocês um modelo pronto, tá? Vou falar rapidinho sobre como estruturar essa redação, sobre possíveis argumentos, repertórios também. E aí você vê uma redação pronta, faz total sentido, você entende como seria uma boa escrita, tá? É por isso que eu vou ficar aqui no cantinho da tela, vou espelhar a minha tela e vou mostrando para vocês como é essa redação de modelo pronto do tema capacitismo no Brasil. E é claro, antes de espelhar a tela, eu vou pedir que você deixe seu like, ative a notificação, se inscreva no canal e fique por dentro aqui, porque toda semana saem pelo menos 3 vídeos novos para vocês acompanharem aqui no Redação de Sucesso. Eu já pulei aqui pro cantinho da tela, então a gente vai trabalhar aí sobre o capacitismo, né? Primeiro eu quero que você entenda, antes de tudo, tá? Qualquer coisa assim que aconteceu, eu quero que você entenda a questão, o que é o capacitismo no Brasil, como essa questão é vista hoje pela nossa sociedade, tá? Ó. Capacitismo hoje no Brasil, né? Como isso é visto, como isso é interpretado, tá? Primeiramente, que a gente tem que lembrar que a gente tem a questão dos deficientes físicos, né? Hoje, um deficiente físico no Brasil enfrenta quais problemas? Problemas que não são vistos hoje pelo Estado, né? Problemas sociais, e quando eu boto problemas sociais, eu tô falando também da própria sociedade, do preconceito, né? Ó, o preconceito, a equidade é um termo muito legal pra gente trabalhar, ó, equidade, tá? Equidade é a gente dar as mesmas condições para que todos consigam agir. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar aí sobre o capacitismo para decidir, né? Primeira coisa que fica muito evidente para mim é uma dificuldade social, uma mudança social lenta pra gente conseguir falar sobre o problema e falar sobre que aquela pessoa de fato tem uma necessidade especial e que ela não é incapaz por isso, ela tem uma necessidade especial, uma necessidade do momento especial, né? Desse momento a sua vida inteira, mas ela tem uma necessidade que é diferente de outras pessoas, dentro das regularidades físicas, assim podemos dizer. Existe o preconceito, quando você já trata aquela pessoa como incapaz. Existe a equidade, quando você dá chances iguais para que as pessoas funcionem, né? Se a gente pensar assim, por exemplo, num andar de trabalho, né? Num prédio de trabalho, tá? A gente tem pessoas que podem trabalhar aqui dentro, independente das suas limitações físicas, tá? Mas se eu vou lá e não coloco elevador, né? Coloco um cadeirante para subir uma escada, eu vou ter um problema porque eu não dou as mesmas condições de eles estarem no terceiro andar, né? E aí a gente fala um pouquinho rapidamente disso, só para estressar e trocar uma ideia sobre o tema capacitismo hoje no Brasil. E aí a gente vai lá para a redação pronta, para que você acompanhe aqui junto comigo. Seguinte, no filme Extraordinário, o protagonista Augusto enfrenta desafios devido à síndrome rara e uma deformação facial, o que dificulta sua socialização ao ingressar em uma nova escola. Repertório. Paralelamente à história de Auguste, aqui ficou com um nome diferente, gente. Muitos brasileiros enfrentam diariamente desafios para superar o capacitismo presente na sociedade. Tese. Essa realidade decorre da falta de conhecimento sobre a diversidade e do preconceito naturalizado que discrimina as pessoas com deficiência. Desse modo, é imperativo que essa questão social seja enfrentada e resolvida. Tá? Isso eu tinha que mudar aqui a questão do nome. Beleza? Então, temos repertório, temos tese e temos problemática. Bora? No desenvolvimento, como isso acontece, tá? Sob esse viés, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Sob esse viés, é crucial destacar a carência de informação que leva à subestimação das pessoas com deficiência. Nesse sentido, o filósofo Schopenhauer argumenta que os limites do campo de visão de uma pessoa determinam seu entendimento do mundo. Essa frase é muito boa.
Esse pensamento relaciona-se à problemática, pois se as pessoas não têm acesso a informações sérias sobre o capacitismo, sua visão é limitada, focando apenas na deficiência da pessoa e não em quem ela realmente é. Isso ressalta a importância de estimular o senso crítico para mitigar casos de discriminação. Então, falou aqui sobre a falta de conhecimento a respeito do assunto. Falta de conhecimento a respeito do assunto, inclusive, é uma argumentação que funciona para muito tema. Na sequência. Além disso, é possível observar que a cultura do preconceito que naturaliza certas formas de segregação. Segundo a Constituição Federal, todos devem ser tratados de forma igualitária, sem discriminação. No entanto, muitos indivíduos ainda associam deficiência à incapacidade devido a uma mentalidade utilitarista e capacitista. Diante disso, surgem aspectos negativos como a exclusão desses grupos, tratamentos diferenciados que subestimam a sua capacidade e agressões verbais que revelam uma visão estereotipada. Assim, percebe-se que as pessoas com deficiência são muitas vezes consideradas cidadãs de segunda classe, conforme a teoria do pensador Gilberto de Menstein, uma vez que seus direitos são assegurados apenas na teoria da Carta Magna, cidadania de papel, perdão. E a finalização. Vai ter que ter solução, agente, né? Toda aquela parte. Portanto, são necessárias medidas eficazes para combater o capacitismo na sociedade brasileira. Lembra? Conectivo, retomada. O Ministério da Educação deve promover nas escolas a equidade social, por meio de palestras com profissionais especializados em diversidade e inclusão, com o objetivo de estimular a reflexão, explicar sobre o capacitismo e trabalhar meios efetivos para integrar essas pessoas. Dessa forma, o tema poderá ser debatido com mais clareza, contribuindo para a sua erradicação. E aí, gostaram? Foi bom? Foi bom ver a redação? O que a gente tem aqui, né? A gente tem primeiro uma questão sobre entender que existe um processo muito lento hoje na sociedade, que é entender que as pessoas têm capacidade, independente da sua condição física, né? Que elas precisam de equidade e por isso a solução, tá? E que existe sim um preconceito enraizado. Muitas vezes a pessoa é vista como aquela que tem a deficiência e não como um ser humano autônomo por si, por sua característica, por seu nome, tá? A característica da deficiência física é colocado acima, né? E aí a gente tem um grande problema acontecendo. Da mesma maneira como acontece por aí, por exemplo, se fantasiar de alguém com deficiência, né? Se fantasiar para o carnaval, para um Halloween de cego. Deficiência não é fantasia, né? Então tem que cuidar muito com isso na sociedade, no dia a dia, nas ações. Não é somente aqui na redação, beleza? Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui e usem essa base aí, vejam como ela ficou bem escrita, né? Quem fez muito bem feitinha. Então, olhem e se baseiem, porque são boas ideias, bons repertórios, tô gaga hoje, né? Bons repertórios para você construir também a sua argumentação. Um beijo.